Bom, primeiro dia de Mateus 1 a 6. O livro de Mateus foi escrito por Mateus, também conhecido como Levi, que foi um cobrador de impostos que se converteu e foi um dos 12 discípulos de Jesus. E aí depois ele veio escrever o livro de Mateus. A gente vê entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento um break de 400 anos, onde foi um silêncio divino, não teve nenhum tipo de manifestação profética nesse meio tempo, então realmente foi um tempo de silêncio divino. Mesmo apesar desse silêncio, a gente consegue perceber a questão da soberania de Deus, porque o tempo não parou. Então Deus não deixou de ser Deus, Deus não deixou de ter o governo e a soberania absoluta sobre todas as coisas, apesar do tempo de silêncio. A gente vai ver principalmente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a questão do nascimento de Jesus, ministério, morte e ressurreição. E apesar da singularidade de cada evangelho, a gente vê que eles são complementares entre si. O ministério de Jesus, ele durou cerca de 3 anos e meio, e ele começou o ministério dele por volta dos 30 anos de idade, depois do batismo de João Batista. 30 anos de idade era uma idade minimamente assim, o começo da maturidade considerada pelos judeus. Então, provavelmente, se Jesus tivesse começado o ministério dele antes disso, ele não teria sido levado assim muito a sério, né? 30 anos era a idade mínima para ser considerado um rabi, né? Um mestre. A gente vê uma ênfase muito grande na genealogia de Jesus no livro de Mateus. E é engraçado porque foi um livro escrito por um judeu para o povo judeu. E essa é uma das singularidades desse livro. Uma coisa muito interessante sobre a genealogia de Jesus é que ele, profetizado no Antigo Testamento, que o Cristo, o Messias esperado, viria da descendência de Davi. E Jesus, ele vem pela descendência de Davi pelo lado de José e não pelo lado de Maria. Maria era prima de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, e ambos eram descendentes da linhagem direta de Arão. Então eles eram levitas da tribo de Levi. Maria era da tribo de Levi. Quem era da tribo de Judá, que Davi era da tribo de Judá, era José. E José veio da descendência direta de Davi. A gente vê 14 gerações de Abraão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico e mais 14 gerações do exílio babilônico até chegar em José. Uma outra coisa muito interessante da gente ver é que Jesus, neto também de Salomão, que era filho de Davi, e foi um dos homens mais ricos a pisar nessa face da terra. E apesar disso, Jesus veio de uma família humilde. A gente vê ali no sacrifício entregue no lugar do primogênito, quando Jesus era bebezinho, que era uma rolinha, aquela pombinha, que era um sacrifício bem humilde para aquela época. Então, toda aquela riqueza entre Salomão e Davi, considerado como os dias de ouro de Israel, foi se perdendo nesse meio do caminho e nessas gerações que se passaram. A gente também vê nos 4 evangelhos a questão dos pilares fundamentais da igreja. Apesar de ter muitas diferenças doutrinárias de igreja para igreja, tem algumas coisas que são inegociáveis. A questão do Deus Trino, do 100% homem, 100% Deus, que ele veio nasceu de uma mulher, teve sua vida, ministério, morte e ressurreição. Todas essas coisas, elas dizem respeito às questões mais básicas da nossa fé. Messias, ele era muito aguardado pela cultura judaica, porque eles tinham aquela esperança de que o Messias viria como um rei, como um guerreiro, como um político, para restaurar a glória de Israel dos dias de Davi, de Salomão. E a gente vê que naquela época, por volta de 2000 anos atrás, o Império Romano dominava o mundo. E então Israel estava sob a jurisdição e governo do Império Romano. Então eles esperavam esse tipo de figura que viria para ser um libertador, uma pré-figuração do que aconteceu com Moisés, um libertador do povo de Israel do Egito. Jesus viria então para libertar o seu povo, mas não da forma como ele estava imaginando, mas do poder do pecado. E vi uma questão de uma explosão de popularidade de Jesus que veio depois assim o motivo e a razão pela qual os religiosos acabavam implicando muito com ele por conta da inveja que eles tinham. Jesus foi ganhando cada vez mais popularidade, cada vez mais autoridade, e isso incomodava muitas pessoas ao redor. A gente sabe que influência é um tipo de poder, e isso era uma coisa que Jesus foi ganhando muito com a popularidade dele. A identidade de Jesus é apresentada como o rei prometido. A gente vai ver nesses 6 primeiros capítulos a questão da genealogia, o batismo de Jesus, a tentação do deserto e depois o Sermão do Monte, que viria a ser
o ensinamento de Jesus mais importante de todos. A gente vê no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Propósito, qual era o propósito, o cerne principal do propósito de Jesus? A gente vê no capítulo 1, 22, que ele seria realmente aquele que viria libertar o seu povo da escravidão do pecado, redimir o seu povo do pecado. Então, esse era o propósito da vida de Jesus. 3, a gente vê João Batista entrando em cena e falando sobre o batismo para arrependimento de pecados. A mensagem por trás do ministério de João Batista seria: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Só que João Batista, ele veio só para preparar o caminho para Jesus, mas a mensagem dos dois era a mesma. Tanto é que a gente vê que depois que Jesus é batizado por João Batista, vai até o deserto para ser tentado. Depois que ele volta do deserto, a mensagem continua sendo a mesma: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Isso a gente vê no capítulo 4. Então era a mesma mensagem. João Batista e Jesus, eles pregavam a mesma mensagem, a mensagem de arrependimento, porque o reino dos céus estaria próximo. João batizava com água, mas ele enfatiza: vai vir alguém depois de mim, e esse alguém seria Jesus, que batizaria com o poder dos céus, com o poder. E esse poder seria o batismo no Espírito Santo. A Bíblia não mostra pra gente Jesus realizando milagres antes de ser batizado. No batismo de João, a gente vê o Espírito Santo descendo como forma corpórea e repousando sobre Jesus. E nesse batismo do Espírito Santo, existe uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida de Jesus, capacitando ele a realizar os milagres e a começar o ministério dele. Até porque a gente precisa sempre lembrar que Jesus era 100% homem. Ele se esvaziou da sua natureza divina quando ele veio para a terra como homem. Então, ele não tinha os poderes, ele se esvaziou da divindade dele, e no batismo do Espírito Santo, que acontece o batismo de poder, ele recebe essa questão da capacitação sobrenatural para operar e realizar milagres. Precisa lembrar também que Jesus, ele nunca pecou, porque ele não era semente de Adão, ele era semente do Espírito Santo. Tinha o pecado correndo pelas veias dele. Ele não tinha essa natureza realmente inclinada completamente para o mal, porque ele não era semente de Adão, ele era semente do Espírito Santo. Vem um preparo de 30 anos da vida de Jesus para um ministério que duraria por volta de 3 anos. E vê tudo que Deus pode fazer em muito menos tempo do que a gente jamais conseguiria fazer, mesmo se esforçando a vida inteira para isso. Vê que mesmo apesar de todo o silêncio, sempre tem um remanescente que permanece fiel e avivado a Deus. Isabel, Zacarias, João Batista, todos eles permaneceram esperando pelo reino de Deus, buscando a Deus, mesmo apesar de todo o silêncio que poderia existir. O batismo de João como uma confissão pública de fé, uma demonstração pública da sua fé de arrependimento. E quando a gente pensa assim, a neurociência fala muito isso hoje, a questão do comportamento, de criação de hábitos, e para você conseguir ter uma mudança de comportamento, você precisa de uma mudança de mentalidade, que essa mudança de mentalidade que vai resultar numa mudança real de comportamento. Na tentação do deserto, a gente vê Jesus sendo tentado em 3 áreas. A primeira delas era na sua parte assim mais primal, vamos dizer, na sua necessidade mais básica, fisiológica possível, que seria a fome. E a segunda tentação foi na questão do ego e do orgulho de Jesus. E a terceira viria a ser assim o golpe fatal de Satanás na tentativa de tentar Jesus, que é a questão da identidade. E a gente vê que toda vez que a nossa identidade é atacada, é como se desencadeasse um efeito dominó. Porque a nossa identidade, ela diz muito respeito também da nossa paternidade para com Deus. Então, toda vez que a gente é tentado na questão da nossa identidade, é sempre um assunto assim muito delicado. A Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, mas Jesus teve outros irmãos. Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. E Jesus muito provavelmente perdeu o pai muito cedo, o que demonstra assim o quanto ele teve que ser não só o provedor da casa por um tempo, mas o fato dele trabalhar. A Bíblia enfatiza muito a questão de que Jesus trabalhava. Jesus tinha esse senso assim de hombridade muito grande. E a gente vê Jesus saindo de casa, se mudando para Galileia, na parte quando ele escolhe os seus discípulos. E essa questão de sair debaixo da asa da mãe, conseguir cumprir o seu propósito. Casado, Jesus foi solteiro durante toda a sua vida e cumpriu o seu propósito. Então Jesus trabalhava, Jesus realmente era aquele que colocava a mão na obra.
A gente vai para o ensino do Sermão do Monte, que é o ensinamento mais importante de Jesus, e a gente vê muito a questão da transformação de mente, o quanto o evangelho é sobre a renovação da nossa mente. Estímulo, ele gera um sentimento, e esse sentimento gera um comportamento, e esse comportamento diz respeito aos sofismas que a gente tem na nossa mente, que é tão difícil de mudar. Você tem um novo estímulo, gerando um novo sentimento, gerando um novo comportamento, você consegue começar a quebrar essas coisas, começar a desenvolver novos questionamentos. E esses novos questionamentos vão gerar novos comportamentos, porque novos questionamentos vão te gerar novos pensamentos e esses novos pensamentos vão te dar novos comportamentos. Então Jesus ensinava as pessoas a pensarem. A gente vê os ensinamentos do Sermão do Monte traduzidos em coisas que eram muito comuns no dia a dia das pessoas, coisas que elas conseguiam entender no dia a dia delas. E isso é 100% razão, isso é 100% cérebro, isso é 100% razão. A gente vê no Sermão do Monte as 9 bem-aventuranças, sobre sal, luz, lei, ira, reconciliação, adultério, divórcio, dinheiro, preocupações da vida, juramento e votos, amor pelos inimigos, vingança, oração, jejum, auxílio aos necessitados. E tudo isso eram questões muito práticas do dia a dia das pessoas. Eu ter conhecimento de um monte de leis, eu não consigo aplicá-las na minha vida. Sendo que a minha vida está quebrada, sendo que eu não consigo trazer essa transcrição de leitura do que é realmente o ensino de Jesus e do Evangelho para a minha vida normal. Isso é trazer a realidade dos céus, do divino, para dentro da minha vida. Então é muito simples. Jesus é muito simples de entender. A gente também vê uma diferença dele para João Batista, que João Batista não realizou nenhum milagre. Quem realizava milagres era Jesus. E João Batista foi confundido com o Cristo. As pessoas achavam pelo ensinamento dele que ele era o Cristo, mas ele deixa claro que não era. Gente, eu sei que Mateus é um pouquinho mais pesado, os capítulos não são curtos, então mesmo só 6 capítulos ainda é bastante coisa, mas vamos lá. Então hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda é só o primeiro dia, ainda tem mais 44 dias pra gente e é super gostoso essa leitura do Novo Testamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que, mesmo sendo só uma leitura mais corriqueira, não é uma leitura mais de estudo, mas é só realmente a passagem dos capítulos, isso é uma virada de chave para muita gente, essa criação de hábitos que é tão importante. A Bíblia que eu tô lendo é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu gosto bastante da NVI também, que são leituras um pouco mais fluidas, mais fáceis, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã!